prazer participar deste congresso nacional promovido pelo Pensar Contabilidade, mais especificamente da trilha do conhecimento Direito do Trabalho Aplicado, minha área de atuação por mais de 20 anos. É com satisfação que venho, então, compartilhar com vocês que me ouvem um pouco da minha experiência com o direito do trabalho, mais especificamente na área de resolução de conflitos surgidos no âmbito das relações de trabalho, e como as habilidades de negociação são ferramentas importantes para o profissional que atuará nessa seara. Prazer em conhecê-los. Sou Kathleen Mack Zarins Stamato, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com 27 anos de experiência na Justiça do Trabalho, dos quais 22 deles como juíza, em grande parte dedicada à solução não adversarial das disputas. Coordenei, nos últimos 4 anos, o SEJUSC de 2º grau do TRT da 15ª Região e participo diretamente da formação de mediadores e conciliadores nos tribunais do trabalho brasileiros, além de me dedicar ao estudo do tema em universidades nacionais e internacionais, como Harvard e Universidade Nacional Lomas de Zamora, em Buenos Aires, onde curso atualmente mestrado na área de sistemas de resolução de conflitos. Integro, juntamente com 2 colegas de altíssimo gabarito, o IMPASSE, Núcleo de Gestão de Conflitos voltado ao estudo e à capacitação nos temas afetos à negociação, conciliação, mediação e outras formas não contenciosas de solução de conflitos. Vocês estão assistindo a esta palestra dentro da trilha Direito do Trabalho Aplicado, em um congresso voltado ao público que trabalha preponderantemente com questões voltadas à contabilidade. E talvez muitos possam estar se questionando em que, especificamente, o tema desta minha fala poderá auxiliá-los no desenvolvimento das tarefas do seu dia a dia. Trocando em miúdos, por que, afinal, contadores precisam saber negociar bem? Primeiramente, precisamos ampliar nosso olhar e observarmos o quanto nossa vida é permeada pela negociação. Negociamos o tempo todo, em todas as esferas dos relacionamentos, desde os mais simples até os mais complexos, seja na vida em família, seja na vida em comunidade, seja na vida profissional. Ou, por que não, até com nós mesmos, afinal, quem nunca negociou consigo mesmo se valeria a pena, em lugar de poupar aquele dinheirinho no final do mês, aproveitar aquela promoção tentadora da Smart TV de última geração que você estava querendo comprar desde o lançamento? Quem nunca negociou consigo mesmo postergar o início da dieta para a próxima segunda-feira e para isso encontrou argumentos intransponíveis? Negociamos em família o filme que vamos assistir, o cardápio do jantar, o destino das férias. Negociamos como pais a melhor escola para os nossos filhos. Negociamos, enquanto vizinhos, como compartilhar a sombra da árvore que não é grande o bastante para o carro dos dois, como ajustar os horários dos treinos de bateria do filho adolescente, como lidar com os donos que passeiam com seus cãezinhos, mas insistem em não recolher as sujeiras que deixam nos jardins e calçadas dos outros. Negociamos quando vamos adquirir um carro ou quando fechamos qualquer contrato. Negociamos quando debatemos com a escola se as aulas presenciais devem ou não ser retomadas. Os profissionais da contabilidade, em regra, e de acordo com a legislação que regulamenta a sua profissão, são os responsáveis pela organização e programação orçamentária das empresas e outras entidades, apuração, cálculo e registro de custos, análise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a quaisquer funções como produção, administração, distribuição, transporte, comercialização, exportação, publicidade e outras, com vistas à otimização dos resultados, de um lado, mas sempre em estrita observância às normas aplicáveis. A resolução do Conselho Federal de Contabilidade, ao listar as atribuições desses profissionais, elenca que é sua atribuição determinar a capacidade econômico-financeira das entidades, inclusive nos conflitos trabalhistas, no que encontramos uma intersecção direta com a trilha do conhecimento em que esta fala está inserida no presente congresso. Como são os contadores que, em regra, cuidam das folhas de pagamento dos empregadores,
documentos estes que refletem em última análise os direitos relacionados aos contratos de trabalho, não é difícil compreender a utilidade de que desenvolvam habilidades para negociar conflitos decorrentes das dúvidas surgidas em torno de quais são efetivamente tais direitos e deveres. O relatório Justiça em Números 2020 do CNJ, quando analisa o tema Assuntos mais demandados, revela que 70,87% das ações em trâmite na Justiça do Trabalho dizem respeito a discussões em torno de verbas rescisórias, ou seja, direitos decorrentes do encerramento dos pactos laborais. Esse tema, aliás, representa o maior percentual dentre todos os temas relacionados pelo CNJ para todos os ramos de justiça, compreendendo 6% da totalidade dos processos no judiciário brasileiro, seguido pelo tema responsabilidade do fornecedor e indenização por dano moral, afeto ao direito do consumidor, que compreende 4,5% do total aproximadamente. Esse quadro me autoriza a afirmar que um profissional da contabilidade, com todo o seu conhecimento acerca dos bastidores envolvidos na preparação das folhas de pagamento e de toda a parte contábil trabalhista das empresas, se devidamente capacitado nas habilidades de negociação, poderia de forma surpreendente contribuir para a solução dos conflitos na origem, antes mesmo que chegassem ao judiciário. Aliás, ouso dizer que se muitos desses fatos sequer configurariam conflitos se houvesse efetiva comunicação clara, fluida e transparente no momento do rompimento da relação laboral. É útil também ao profissional contador conhecer sobre negociação no contexto do direito do trabalho aplicado, na medida em que, desde a reforma trabalhista, com a introdução do parágrafo 3º ao artigo 843 da CLT, não cabe mais interpretação jurisprudencial sobre a necessidade de que o preposto que representa a empresa nas audiências da Justiça do Trabalho seja necessariamente seu empregado, como ocorria antes. E, desse modo, o preposto poderá, eventualmente, ser o contador, a quem pode competir a nobre tarefa de ser o negociador habilitado a exercer esse imprescindível papel quando da audiência trabalhista, já que necessariamente, até sob pena de nulidade do processo, a oportunidade de conciliação será facultada pelo juiz. Isso, é claro, sem sequer mencionarmos o crescente movimento pela conciliação e pela mediação nos tribunais trabalhistas, sobre cujo tema a colega Amanda Barbosa tem neste congresso uma fala de excelência. O desenvolvimento das políticas de resolução não adversarial dos conflitos em âmbito nacional tem dado lugar a novas oportunidades, momentos e formas, quando a habilidade de negociar será um importante diferencial. O ministro Barroso, em um julgamento de março deste ano, afirmou que o advogado do futuro não é aquele que propõe a ação judicial, mas aquele que resolve o problema sem propor ação, por meio da negociação e composição amigável. Parafraseando o ministro, portanto, e dentro do nosso contexto, eu ousaria dizer que o profissional da contabilidade do futuro é aquele que, bem preparado e com as habilidades necessárias, ajuda a resolver o problema por meio da negociação e da composição amigável. Assim, seja na prevenção dos litígios, seja na busca da sua adequada solução, quando já judicializados, o contador poderá exercer um papel de destaque nas políticas de gestão dos conflitos, agregando qualidade às negociações e preservando as relações harmônicas e pacíficas nos ambientes de trabalho. Dessa forma, pretendo neste vídeo abordar com vocês, a partir do que venho estudando a este respeito e especialmente a partir do que a prática na minha atuação profissional me ensina, aquilo que tem se mostrado ser eficiente em termos de técnicas de negociação. Quando alguém se propõe a negociar, logo no início do primeiro trecho do caminho a ser percorrido, vai se deparar com uma primeira encruzilhada, que vai definir a técnica que será dada ao seu processo de negociação e, muito provavelmente, definirá se ele será exitoso ou não. Essa encruzilhada passa por um dilema presente em toda a negociação, na qual o que se busca é resolver um conflito. O que estou buscando é a solução de um problema ou é saber se eu tenho razão? É resolver um problema ou saber quem deu causa a ele?
Essa é uma pergunta importantíssima para que o negociador faça a si próprio antes mesmo de ingressar em um processo de negociação. Trata-se da autorresponsabilidade que os envolvidos em uma situação de conflito precisam reconhecer, ou seja, que estão diante de uma questão que é mútua, de ambos, e que precisam unir forças para juntos resolverem o problema que sozinhos não conseguirão resolver. É necessário nesse ponto, nessa primeira encruzilhada do caminho, definir por uma postura cooperativa em lugar de competitiva. Uma postura que permita que ambos se coloquem não mais um contra o outro, o que seria competitivo, e sim um junto com o outro e ambos contra o problema. Gosto muito quando Carrie Mankel Meadow, ao conceituar negociação, diz que as pessoas, quando estão negociando, procuram fazer juntas aquilo que não poderiam fazer sozinhas. Diga-se, pouco importando quem deu causa ao problema, já que o que agora importa é resolvê-lo e que ambos assumam sua responsabilidade nessa missão. Uma vez que você faça a sábia escolha de resolver o problema, em lugar de simplesmente buscar culpados por ele, você estará apertando a tecla da negociação colaborativa ou cooperativa, deixando de lado outro tipo de negociação conhecida como barganha posicional e que, não raras vezes, e em especial em algumas culturas, é a única forma de negociar que as pessoas conhecem. Para que vocês possam compreender e identificar o que seria uma barganha posicional e tentar escapar das armadilhas dela, vou explicar algumas de suas características, comparadas às características da negociação cooperativa ou colaborativa, na linha do que nos ensina a escola de Harvard, por meio de autores como Roger Fisher e William Murray, da célebre obra Como Chegar ao Sim, que faz parte da biblioteca de todo aquele que busca aprofundar um pouco mais suas habilidades negociais. Na negociação competitiva, a comunicação nunca é clara e transparente. As pessoas muitas vezes, de forma proposital, omitem ou até manipulam informações. Temem compartilhar suas reais intenções, interesses, objetivos, pensando que seu oponente poderá fazer mau uso desse conteúdo e, com isso, enfraquecê-lo no processo da negociação. Quem negocia de forma competitiva ou na base da barganha dá muito mais importância às diferenças existentes, salientando-as, do que aos pontos em comum, desprezando pontos onde poderiam nascer soluções construtivas de ganhos mútuos. A barganha é marcada pela desconfiança, pela sensação de que o outro sempre está querendo tirar proveito, que para que ele ganhe é necessário que eu perca. E por esse motivo, a tendência é que uma parte responda negativamente aos pedidos da outra parte, ainda que possa atendê-los. O simples fato de responder positivamente à pretensão do outro no processo de uma negociação competitiva pode transparecer fraqueza ao olhar do negociador que a elegeu, lá naquela primeira encruzilhada, como o caminho de negociar de forma competitiva. A negociação colaborativa, ao revés, os envolvidos mantêm comunicação franca, aberta, clara e fluida, sem meias palavras, sem esconder recursos ou informações, sem manipular dados e fatos. Afinal, reconhecem que possuem um inimigo em comum, o qual somente será vencido se unirem forças e, com estratégia, construírem solução capaz de integrar seus interesses, criando valor de modo a permitir que ambos ganhem. Não é necessário que um perca para que o outro ganhe. Ceder ao outro não é mais visto como fraqueza, mas como parte de uma solução maior, que ao final e ao cabo atenderá aos interesses de ambos e permitirá que o problema seja resolvido de forma abrangente. Afinal, o meu interesse é tão legítimo quanto o interesse do outro. Esse reconhecimento permite que eu enxergue um universo muito maior de opções de soluções possíveis para o nosso problema. Uma vez que a escolha foi, naquela bifurcação inicial, o caminho da negociação colaborativa, vou passar agora a explorar com vocês 5 passos para uma negociação de sucesso. Primeiro passo: cuidado com a comunicação. O escritor e cineasta chileno Alejandro Jodorowsky disse que, entre o que eu penso
o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Vale dizer que as falhas na comunicação são fonte de um sem número de mal-entendidos, de modo que entre o emissor e o receptor há o que se conhece como ruído na comunicação, que precisa ser ao máximo evitado para que a comunicação atinja a sua finalidade. Cuidado com as palavras usadas. As palavras têm o poder de abrir os ouvidos e estimular o diálogo, ou, pelo contrário, têm a capacidade de fazer com que o interlocutor se feche ao diálogo, à troca de informações, e com isso prejudique todo o processo de negociação que desejamos iniciar. Busque certificar-se de que o conteúdo da mensagem que você desejou enviar ao seu interlocutor chegou de fato até ele, com a compreensão que você imaginava. Cheque a compreensão do outro. Tenha certeza de que vocês estão falando a mesma coisa, antes que avancem nas tratativas e seja difícil recuperar o fio da meada perdido lá atrás. A forma como falamos, ainda que seja para discordar do outro, é primordial para que o processo de negociação tenha sequência. Conforme as palavras que escolho usar, e sim, eu escolho, ou ao menos eu deveria escolher, se o meu intuito é o de estabelecer uma comunicação de qualidade. Conforme essas escolhas, estarei erguendo um muro entre mim e o meu interlocutor, e cada vez se tornará mais difícil que nós possamos nos comunicar através dele. Comunicação depende não só do que eu falo e do que o outro escuta, mas também da qualidade da minha escuta. É o que os estudiosos chamam de escuta ativa, ou seja, a escuta atenta, com o propósito de compreender de fato o que o outro pretende, o que ele busca, como construiu a sua pretensão. Se nos detivermos um pouco e olharmos com certa criticidade de que forma nós costumamos exercer a nossa escuta, não será difícil concluir que muito mais ouvimos com viés de julgamento do que propriamente em busca de informações. Ouvimos já construindo contra-argumentos para responder e tentar convencer o outro da nossa posição, reforçando a ideia da negociação por posições. Na escutativa, são dicas importantes estabelecer contato visual, fazer acenos afirmativos com a cabeça e expressões faciais apropriadas que demonstrem ao outro que você está acompanhando a narrativa dele. Evitar ações ou gestos distraídos, fazer perguntas demonstrando real interesse e curiosidade em conhecer mais sobre a posição do outro, evitar interrompê-lo e sempre ouvir mais do que falar. Afinal, estamos falando de escuta ativa e não de fala ativa. Na qualidade dessa comunicação, chamo a atenção ainda para os elementos da comunicação que fogem à fala. Afinal, não são apenas as palavras que comunicam algo. Gestos, expressões faciais, postura, tom de voz, tudo isso comunica. E, aliás, tem o poder de responder por 93% da comunicação. Pesquisas realizadas na década de 60 já revelavam que apenas 7% da comunicação se daria realmente pelo conteúdo do que é dito, enquanto todo o restante corresponderia à velocidade, tom e volume da voz e à linguagem corporal. Aliás, a obra de Pierre Weil e Roland Tompakov, intitulada O Corpo Fala, explora bem essa temática e já está em sua 74ª edição. O segundo passo para uma negociação de sucesso é conhecer a questão em detalhes, ou seja, ter informações. Não é possível iniciar um processo de negociação, menos ainda se queremos que ele seja bem-sucedido, se não conhecermos em profundidade as questões sobre as quais vamos negociar. Nesse sentido, quanto mais informações o negociador tiver sobre a situação que será negociada, maiores as chances de que conseguirá uma solução satisfatória aos seus interesses. Lembrando aqui que tal solução não deve implicar em vencidos e vencedores, senão em envolvidos que terão a oportunidade de construírem juntos solução que permita satisfazer os interesses de ambos. A boa técnica sugere que o bom negociador conheça os fatos, as condições, os riscos, enfim, todas as informações envolvidas, tanto sob a ótica do seu lado da mesa,
quanto sob a ótica do lado do seu oponente. Ter informações e conhecer o universo da sua negociação é essencial para que você trace uma estratégia. Afinal, já disse Alvin Toffler, ou você tem uma estratégia ou é parte da estratégia de alguém. Algo que prejudica muito as negociações em se tratando de conflitos surgidos no âmbito das relações de trabalho é a falta de conhecimento do conflito pela pessoa enviada para negociar. Alguém que, de um lado, está negociando algo importante para a sua vida, como é um processo trabalhista, por exemplo, que pode muitas vezes ser o único processo da vida de alguém, ao encontrar do outro lado da mesa um negociador que dá mostras claras de que não conhece o caso, gera uma quebra na legitimidade que esse negociador precisa ter para estar na posição onde foi colocado. O trabalhador que perceber que do lado contrário está alguém que não conhece seu caso, sente-se desrespeitado, tende a fechar-se à negociação e, por mais que tenha escolhido lá no início da trilha, na primeira bifurcação, o caminho cooperativo, vai sair pelo primeiro atalho que encontrar e vai percorrer o caminho da escassez da comunicação, da desconfiança e da não colaboração. O terceiro passo para uma negociação de sucesso é ir além das posições. O bom negociador precisa aprofundar seu olhar e ir além da superfície. Num processo de negociação, se olhamos apenas para as posições colocadas sobre a mesa, torna-se muito difícil tentarmos extrair dali qualquer ponto em comum, de onde seja possível iniciar o alicerce de algum tipo de acordo. Vejamos, por exemplo, casos muito comuns de negociações no âmbito das relações de trabalho, em que um dos lados pretende receber horas extras e o outro entende que já pagou horas extras, ou então que não cabe esse pagamento no contexto por N razões. Estamos, nesse caso, olhando, na verdade, para as posições de cada um dos envolvidos. Um na posição de sustentar que tem direito, e o outro na posição de sustentar que não há o direito. O que precisamos compreender é que, numa negociação por posições, a tendência é que cada um se mantenha na sua posição inicial e dela não arrede pé. Afinal, arredar pé seria reconhecer a fragilidade da sua posição e abrir espaço para o outro ganhar. E, como só há um cenário possível e nesse cenário não cabem dois ganhadores, para que alguém ganhe, o outro precisa perder. E ninguém, é claro, quer ser aquele que precisa perder. Com isso, cada vez mais os negociadores fortalecem suas posições e gastam seu tempo, talento e energia para desenvolverem argumentos que sustentem tais posições. Mas será que passou por suas cabeças em algum momento se perguntarem o porquê de pretenderem o que pretendem, de buscarem o que buscam, de defenderem tão ferrenhamente suas posições? O que há por trás delas ou o que há para além delas? Os autores que tratam sobre o tema costumam ilustrar essa parte de suas exposições com a clássica figura de um iceberg, onde a parte acima da superfície, e portanto visível, seria exatamente a posição, aquilo que facilmente é identificado como sendo o que cada um pretende na negociação, o próprio bem da vida, por exemplo. Enquanto o que está abaixo da superfície, na maior parte das vezes, maior ainda do que está acima da superfície e que alimenta a parte visível, seria o que chamamos de interesse, ou seja, o para quê, a razão de ser daquela posição. Cada interesse está ligado a alguma das necessidades essenciais do ser humano, aquelas tratadas por Maslow na famosa pirâmide que desenvolveu e que divide as necessidades humanas em 5 categorias, relembrando, fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Nessa linha, o foco principal deve ser não satisfazer a posição, mas a necessidade ligada a ela, a qual se traduz no interesse por trás da posição. Para que possamos negociar com qualidade, precisamos mergulhar mais fundo do que simplesmente saber das nossas posições e das posições do nosso oponente. É necessário que, no decorrer do processo da negociação, eu consiga minimamente adentrar ao território de investigar e conhecer quais são meus reais interesses e os do meu oponente. Apenas ao conhecê-los, será possível desenhar uma solução capaz de atender aos meus interesses
e aos do outro também, de forma integrada, quando então, apesar das nossas posições serem aparentemente antagônicas, no fundo, nossos interesses são compatíveis. Alguém que tem como posição receber pagamento de horas extras, talvez tenha como interesse, na verdade, obter reconhecimento pela dedicação que acredita ter dado ao trabalho, permanecendo além do horário, trabalhando em finais de semana, por exemplo. E esse interesse muito provavelmente esteja ligado ao preenchimento de uma necessidade básica de estima na pirâmide de Maslow. Pelo outro ângulo, quem tem uma posição, por exemplo, não tem direito a horas extras porque exercia cargo de confiança, talvez tenha como interesse algo ligado a ter sua autoridade respeitada, bem como a ser considerado o fato de que ocupar cargo de confiança é ser tratado no âmbito da organização com uma dose extra de respeito e confiabilidade, ecoando em alguma necessidade não atendida no rol da pirâmide de Maslow, talvez dentre aquelas afetas à estima, à segurança, como por exemplo apreciação, consideração, gratidão, reconhecimento, ordem. Quando o negociador consegue enxergar para além das posições e ter uma visão dos interesses que estão colocados na mesa, é mais fácil começar a desenhar possíveis opções que atendam a esses interesses, já que, diferentemente do que fatalmente acontece com as posições declaradas, os interesses, quando identificados, não parecem ser tão incompatíveis assim. Veja, por exemplo, que talvez seja possível construir uma solução que assegure ao autor o reconhecimento pela dedicação ao trabalho em horas além da sua jornada normal e, ao mesmo tempo, permita ao empregador manter a hierarquia e ordem retratadas pela ocupação de um cargo de confiança, com tudo o que ele representa, integrando assim posição, interesse e necessidade. O quarto passo para uma negociação bem-sucedida é gerir as emoções. Como estamos ensinando aqui as técnicas para a atuação de um bom negociador, é importante frisar a importância de identificarmos as emoções no contexto do conflito. Sejam as emoções presentes do nosso lado da mesa, sejam as emoções presentes do outro lado da mesa. O primeiro passo é identificá-las, pois, afinal, emoções são respostas instantâneas a determinadas situações, caracterizadas por reações físicas, comportamentais, psicológicas, são involuntárias e automáticas. E, de fato, não podemos controlá-las, mas certamente podemos interferir na forma como reagimos a elas. Bruce Patton, Douglas Stones e Sheila Heen nomearam um dos capítulos de seu famoso livro Conversas Difíceis exatamente assim: controle seus sentimentos ou eles o controlarão. Se não podemos mudar os sentimentos ou emoções diante dos fatos, podemos mudar a forma como lidamos com eles. Aqui, novamente, volta a pirâmide de Maslow para dizer que se temos necessidades atendidas, desenvolvemos determinadas emoções que são condizentes com esse estado de satisfação e que costumamos chamar de emoções positivas. Já, se temos necessidades não atendidas, desenvolvemos emoções que tendemos a classificar como negativas. Numa negociação, é preciso aprender a neutralizar as minhas emoções negativas para que elas não me impeçam de raciocinar adequadamente, não façam com que eu me perca no uso das técnicas ou turbem a minha visão para o que poderia resultar numa construção mútua de ampliação das opções para além de um resultado do tipo simplesmente ganha-perde. De outro lado, preciso tornar minha percepção sensível a identificar as emoções do outro lado da mesa, a fim de que eu possa legitimá-las, externando ao outro que identifico a emoção, que compreendo que ele sinta desta ou daquela forma, e que, ao caminharmos no sentido de desenhar uma solução por esta via ou por aquela via, já começando ali a traçar as possíveis opções que atendam aos nossos interesses, aquele sentimento muito provavelmente poderá ser transformado em outro, resultado da satisfação de uma necessidade atendida. Segundo Bruce Patton, na obra que eu já mencionei, Conversas Difíceis, administrar sentimentos pode ser muito desafiador. O fato de não conseguirmos reconhecer e discutir os sentimentos desencadeia um número surpreendente de diálogos difíceis. Além do mais, a falta de habilidade para lidar bem e abertamente com eles pode minar a qualidade e a saúde dos nossos relacionamentos. E aqui acrescento,
também das nossas negociações. Colocar-se no lugar do outro nos dá uma boa perspectiva de compreensão de como o outro se sente diante da situação, inclusive quanto às emoções e sentimentos, e pode ser um insight que precisamos para enxergar opções de solução para o problema. O quinto passo para uma negociação bem-sucedida é lastrear as opções de solução em critérios objetivos. Quando eu cuido da comunicação para que haja um processo fluido, franco e honesto de troca de informações, com amplo conhecimento dos elementos do problema por ambos os lados, quando consigo identificar, validar e gerir as emoções, quando sou capaz de olhar para além das posições e focar nos interesses que estão por trás dela, estou no meio do caminho de conseguir, de forma colaborativa com o outro lado, cada um assumindo seu papel de autorresponsabilidade pela construção da solução que estão buscando, iniciar o processo de geração de opções que atendam aos interesses que nós identificamos e, em última análise, às necessidades de ambos, colocando com isso fim ao conflito. Tais opções, contudo, precisam ser lastreadas em critérios objetivos, externos e desvinculados de simplesmente a vontade dos envolvidos. Não dá para negociar na base do eu quero porque eu quero. Só dessa forma, a partir de critérios objetivos, é que o acordo que vier a ser construído será legítimo do ponto de vista do seu conteúdo. Vale dizer que as propostas e pretensões de um possível acordo, conforme forem apresentadas por um lado e por outro, precisam ser justificáveis a partir de elementos externos, como, por exemplo, leis, regulamentos, padrões industriais, práticas existentes, princípios gerais, alguma outra situação similar, precedente, jurisprudência, valor do mercado, laudos, orçamentos, cotações, pesquisas, enfim, elementos objetivos e externos à vontade daqueles que estão negociando. O uso de critérios permite que uma proposta se torne compreensível ao seu oponente e, caso aceita, justificável tanto para ele próprio como perante aqueles a quem ele tiver que prestar contas. Nem sempre o negociador é autônomo a esse ponto. Ele, na maior parte das vezes, precisa prestar contas para alguém. E isso permite também que o outro lado contra-argumente a partir de critérios. E com isso, a construção vai sendo edificada patamar por patamar, de forma coesa, inteligente, sólida e não na base exclusivamente de concessões por concessões, quando então ganha quem conseguir resistir por mais tempo, o que seria uma típica barganha, mas não uma negociação. Muitas vezes, permite até que se construa uma contraproposta com base nos mesmos critérios apresentados pelo oponente, enfraquecendo eventualmente alguma resistência que se pudesse haver ou ser criada pelo simples fato de se tratar de uma proposta gestada pelo outro interessado. Às vezes, a proposta feita por um apenas não é aceita pelo outro devido ao fato de se tratar de uma proposta feita pelo lado contrário. Quando eu lastreio a proposta em critérios objetivos, eu legitimo a aceitação dessa proposta, ainda que formalizada pelo meu ex-adverso, sem necessidade de que aquilo pareça uma manifestação de fraqueza do negociador. Finalizando, eu gostaria de dizer para vocês que há diversas outras técnicas que eu poderia explorar aqui com vocês. Esse tema é um tema sobre o qual eu gosto muito de discorrer, debater, ensinar, mas nosso tempo neste canal é limitado. Assim, espero com essa pequena amostra ter despertado o interesse de vocês pelo tema e ter demonstrado a importância que os profissionais da contabilidade na atualidade desenvolvam também habilidades de negociação no âmbito da sua atuação profissional de auditoria, contencioso, preventivo trabalhista, e o quanto o profissional da contabilidade devidamente preparado poderá ser útil no contexto atual da prevenção dos litígios e da resolução daqueles litígios já judicializados. Ao exercitarem suas habilidades de negociação por meio dessas 5 técnicas que exploramos aqui de forma resumida,
tenho certeza que já começarão a sentir as mudanças na qualidade do seu trabalho e nos resultados que alcançarão. Maiores informações sobre essas técnicas, tudo que foi dito aqui, vocês podem encontrar no e-book que vai ficar disponível nos anais do Congresso e também em outros meios nos quais o nosso Instituto Impasse está à disposição de vocês. Afinal, negociar requer técnica, habilidade, preparo, mas assegura resultados muito satisfatórios, duradouros e econômicos do que a judicialização dos conflitos é capaz de garantir. E, como disse William Murray, se você quer que algo seja feito, precisa negociar.